Estamos aqui, né, proporcionando esse evento aí, que foi uma ideia, né, que nós tivemos, né, toda a equipe, e é algo que nós temos a certeza que vai contribuir tanto para as nossas vidas, né, da escola, como para a de vocês que estão aqui, né? A gente está com um grande profissional que vai fazer esse trabalho aqui. Então a gente só pede o quê? Preste atenção, vai ter as horas das dúvidas, levanta a mão, pergunta, questiona, né? É um profissional bem qualificado que vai estar aqui fazendo esse trabalho. Então a gente só tem que agradecer essa oportunidade, tá bom? E você também pelo tempo, né, que você doou para estar aqui. De antemão já quero agradecer aqui bem rapidamente, porque a gente está atrasado, algumas pessoas, tá bom? No final nós vamos ter algumas considerações e aí as pessoas vão estar falando aqui, tá bom? Primeiramente eu quero agradecer aqui a presença do contramestre Guto, né? Uma salva de palmas para o contramestre, né? Do Grupo Madeira de Lei. No final, quando a gente está na correria, ele vai dar a palavra dele, vai dar aqui, né, a explanação dele, então a gente é bem bacana. Quero agradecer aqui também ao idealizador, né, que deu essa ideia, que fez todo um corre também, o Elcio. Cadê o Elcio? Isso, uma salva de palmas para o Elcio. Isso. Aluno graduado aqui, dedicado, né, pela toda a parte aqui também. E a todos, e a vocês que estão aqui, né, o palestrante, nem precisa falar, né, está ele aqui, a esposa, o filho, né, uma salva de palmas para ele. Beleza. Queridos, então, sem mais delonga, no final a gente conversa mais um pouquinho. Quero chamar aqui Cleiton, por favor. Então, Cleiton aceitou o nosso convite, né, de estar fazendo esse trabalho aí prontamente, né, cedendo esse horário dele que é muito valioso, tá? Só para vocês entenderem, aqui a gente está fazendo esse trabalho gratuito, mas se fosse para ser uma palestra paga, o custo seria muito alto. Ele doou essa palestra para a gente, então aproveite, tá bom? Fique à vontade. Peço agora só as orientações às crianças. Não levantar mais, se for para ir no banheiro, na última instância, vai pedir, vai falar com a Ana, vai falar com o Guto, né, para levantar, porque não pode levantar, e eu quero silêncio, ok? Para a gente prestar atenção, é um conteúdo muito importante, que a gente tem que prestar atenção, tá bom? Cleiton, fica à vontade, tá bom? Olá, boa tarde, pessoal. Tá mais fraco que eu isso daí, hein? Vamos lá, boa tarde, pessoal. Agora sim, hein? Começou a melhorar. Então, pessoal, meu nome é Cleiton. Tenho uma longa história aí já com meu parceiro aí que me convidou a estar aqui presente com vocês, e eu não pude recusar essa oportunidade de estar compartilhando com vocês aquilo que a gente aprende ao longo das nossas vidas, né? Eu sou formado em Educação Física há 4 anos, mas já atuo aí na área de Educação Física desde minha época de quartel, que foi onde eu conheci o meu grande parceiro aí, o Elcio. Então hoje aqui a gente vai falar de forma bem simples a parte da fisiologia. Ela é... A parte da fisiologia ela é um pouco complexa, mas a gente vai tentar falar de forma simples para que vocês consigam entender, tá bom? E caso tenha dúvidas, podem a qualquer momento aí estar se manifestando, que a gente tenta sanar. E se a gente não souber, porque a gente não é entendedor de tudo, aí a gente procura de alguma forma aí estudar mais um pouquinho e uma próxima oportunidade tá sanando as dúvidas de vocês. Então, os temas que a gente vai abordar aqui hoje é biologia celular, fibra muscular, metabolismo energético, basicamente usado na atividade de lutas, né, que é o que grande parte aqui de vocês, e o projeto aqui utiliza, né?
O treinamento, a parte de emagrecimento, que é uma parte fundamental não só por estética, mas por conta de saúde mesmo. Hoje, a grande população brasileira, e posso até dizer mundial, está em um grau muito elevado de obesidade. Flexibilidade e capacidade física, hipertrofia e condicionamento físico. Tudo isso tópico a tópico a gente vai falando para vocês aí. Então, começando aí pela biologia celular, vocês têm noção de quantas células o corpo humano tem? Alguém quer chutar? Alguém quer ter uma ideia aí? Ninguém? Então vamos lá. 37 em média, tá? Em média que tem organismos que tem um pouco mais, outros organismos um pouco menos, mas em média 37 trilhões de células tem o corpo humano. Então imagina trilhões, né? Imagina a população mundial. A população mundial hoje está em cerca de 8 bilhões. O corpo humano tem 37 trilhões, só para vocês terem uma noção de a quantidade de células o nosso corpo humano possui. Então, é importante que a gente cuide do nosso corpo e essas células, elas se renovam diariamente. Diariamente essas células são renovadas. Parte de pele, parte de músculo, parte de pensar, parte de cérebro, todas as partes, todo o nosso corpo humano é formado de células. E diariamente essas células se renovam, se multiplicam para o nosso corpo manter as atividades normais no dia a dia. E falando um pouco aí das fibras musculares, né? Nosso grande, o que faz o nosso corpo se movimentar, são os nossos músculos, né? Tem a parte do esqueleto, que são os ossos, e o que faz o movimentar, o saltar, o correr, o pular, são os nossos músculos, e eles são formados por fibras musculares. O músculo em si, ele é um feixe. Imagine, por exemplo, um pacote de macarrão. Gente, eu vou falar do modo mais simples, como eu disse, para que vocês consigam entender o que eu estou querendo passar para vocês. Imagine um pacote de macarrão. Ele tem a parte de fora, que é a parte da embalagem, e a parte de dentro, vários filetes de macarrão, o macarrãozinho em si ali. Então, a parte de fora é a parte do endomismo, que cobre esse músculo, e a parte de dentro tem as fibras, e a parte de dentro ainda, que seria dentro do macarrãozinho, aquele filetinho ainda, tem as miofibrilas, são as partes menores ainda dos nossos músculos que compõem a parte muscular. Tá? Olha lá, e nossos tipos de fibras musculares. Falamos do músculo, das fibras, das miofibrilas, e agora vamos falar. Além disso, é formado por 3 tipos de fibras. Fibras do tipo 1, fibras do tipo 2 e as fibras intermediárias. Tem aquele cidadão que ele tem essa capacidade de mesclar entre uma fibra e outra. A fibra do tipo 1, a fibra de contração lenta, é aquelas que demora para fadigar. Podemos relacionar isso com o quê? Com um corredor de longa distância. Né? Ela tem a contração lenta, mas contínua por bastante tempo. Consegue fazer esse movimento. Imagina um maratonista de 42 km durante 2 horas fazendo o mesmo movimento. Então essa é a fibra do tipo 1. A fibra do tipo 2 já é o contrário. Ela é de contração rápida. Ela tem um gasto energético muito rápido. Imagina quem é o nosso maior corredor hoje em dia, o Bolt. Ele não consegue correr na velocidade que ele impõe ali entre 9 e 10 segundos, ele não consegue correr nessa velocidade por muito tempo, porque exige um gasto, exige uma energia muito grande para que ele possa estar desenvolvendo aquela velocidade. Então,
Essa fibra chama fibra muscular do tipo 1, de contração lenta, última forma, de contração rápida, por isso que ele não consegue manter essa frequência, essa constância aí. E aí dentro das fibras que eu estava falando para vocês, existe os metabolismos, metabolismo energético utilizado para cada biotipo dessas fibras. A fibra muscular de contração rápida, ela utiliza o metabolismo anaeróbico, que não usa grande quantidade de oxigênio para ser gerada energia. O próprio músculo ali tem uma reserva de energia que é utilizado nessa contração rápida. E aí, por isso que ele não consegue manter essa frequência, essa rapidez, esse movimento rápido por muito tempo, porque ele usa essa reserva de energia e até o organismo produzir essa energia de novo para ter essa reserva no corpo, demora um pouco. Então acabou essa reserva que ele tinha, ele deu aquele gás, aquele tiro de 100 metros, ele acabou, ele não tem mais a força para manter aquela velocidade que ele iniciou. Por isso que ele não consegue manter por muito tempo. Já as fibras a outra fibra que utiliza o metabolismo aeróbico, que utiliza o oxigênio, ele vai mais lento, o maratonista vai correndo ali a 10, 20 km por hora, e aí o corpo vai sintetizando, por isso que ele precisa repor um pouco durante o percurso. Tem a água, tem o isotônico, tem o Gatorade, que ele consegue repor, o organismo consegue sintetizar, consegue produzir essa energia novamente para que ele possa utilizar ela durante um tempo. Só que daí acontece o quê? Ele vai utilizando, o organismo, ele vai repondo, o organismo vai trabalhando, vai repondo, o organismo vai trabalhando, chega uma hora que também não aguenta mais. Por isso que tem gente que não se prepara para uma corrida de longa distância, que acontece no meio da corrida dá o quê? Que a gente acostuma ver o pessoal sentindo cãibra. Por quê? Porque não se preparou. Porque não preparou o corpo dele para aquela longa distância e o organismo não conseguiu, mesmo ele ingerindo ali uma banana, um energético, um isotônico durante o percurso, o organismo não conseguiu sintetizar, formar, digamos assim, formar novas energias para que ele consiga permanecer na sua atividade até o final. Então, por isso que eu acabei de falar, né? O treinamento. O treinamento é muito importante. Vocês que estão aí da capoeira sabem disso. Não adianta eu, que nunca, não sei se é esse termo que eu vou falar, joguei capoeira aqui, chegar aqui e chamar o graduado ali para tirar vou tomar a massa, né? Assim fala, sei lá, então não adianta. O treinamento, gente, é importante, muito importante. O treinamento físico é importante na área de atuação profissional da educação física e do esporte. Ele tem por objetivo a melhora do desempenho físico esportivo através da aplicação de um processo organizado e sistemático composto por exercícios físicos. Então não adianta você querer, tanto na musculação, tanto no vôlei, tanto no futebol, tanto na capoeira, tanto no jiu-jitsu, não adianta você querer entrar numa competição sendo que você não competiu. Não adianta. Tem que ter um treinamento, tem que ter a parte da disciplina, tem que ter a parte do querer, do se dedicar diariamente em fazer aquele treinamento, em insistir, porque o corpo ele é condicionado, a gente é condicionado, a gente tem que se dedicar. Se a gente quer alguma coisa, a gente tem que treinar, tem que se dedicar, tem que se disciplinar para aquilo que você quer, senão você não vai conseguir, não adianta. Como eu disse, o condicionamento físico. O condicionamento físico é uma modalidade de prática de atividade física em que o indivíduo alcança melhora no funcionamento do músculo esquelético e metabólico, que eu estou falando. Então, se você treinar, se você condicionar, se eu chego aqui, eu não sei nada, mas se eu chegar perto do, seu nome, não esqueci,
do Newton. Se eu chegar perto dele e falar, ó, quero aprender, cara, você me ensina, eu tenho certeza que ele vai se dedicar a me ensinar. E dependendo da minha dedicação, da minha disciplina, eu vou aprender e aí sim eu vou condicionar o meu corpo a chegar onde eu quero, onde eu consigo chegar. Agora eu vou pedir aí a participação de duas pessoas para a gente fazer uma avaliação física, rapidinho o processo, e aí dentro dessa avaliação física a gente fala um pouco mais aí para vocês. Nossa, não precisou nem chamar, hein? Olha. Não precisou nem insistir, né? Não precisou nem insistir. Vamos ver se tá bom mesmo, né? Agora é a hora da verdade, né? Bom, a gente só explicando para vocês o equipamento aqui, essa aqui é uma balança de bioimpedância que a gente utiliza para fazer avaliações dos nossos alunos. Eu tenho alguns alunos aí de personal e a gente faz essa avaliação a cada 3 meses. Aí a gente, dentro desses 3 meses, a gente faz uma avaliação inicial. Dentro de 3 meses a gente aplica o que a gente combinou com o aluno dentro do objetivo dele. Eu quero hipertrofiar. Não, por enquanto você não vai hipertrofiar. Primeiro a gente vai ter um condicionamento físico para depois você entrar na hipertrofia. Primeiro a gente vai emagrecer um pouco, ou melhor, a gente vai ter um consumo elevado. O cara tem 50 quilos, ele quer chegar aos 80 quilos, 30 quilos. Só ele quer isso dentro de 2 meses. Eu falei, tchau, irmão, não consigo fazer isso para você. 2 meses, 30 quilos não dá. Mas qual que é Não, a gente vai ter um processo, dependendo da sua evolução, a gente consegue planejar isso, mas dentro da sua evolução. Por que eu falo isso? Às vezes a pessoa chega lá, acha que o professor, que o personal, ele é Jesus Cristo, né? Ele faz milagre. E não é assim que funciona, porque da academia para dentro, você sabe o que o aluno faz, porque é você que está aplicando. Agora para fora, você não sabe. Você não sabe se ele vai ter a disciplina de não comer um cheeseburger, você não sabe se ele vai ter a disciplina de tomar uma Coca-Cola ou não. Então depende muito mais dele do que de mim. A minha peça ali é cerca de 30%, a minha função, a minha ajuda para ele. Os outros 70% é dele. Se ele não contribuir, a gente não vai chegar no objetivo dele. Então nessa balança aqui a gente coloca a idade da pessoa e o sexo e a altura. E aí ela lê o corpo da pessoa que ela está avaliando e ela me dá as seguintes medidas: da taxa metabólica, me dá o peso, né? Me dá o IMC, me dá o percentual de gordura da pessoa, me dá também o percentual de músculo e me dá a idade corpórea dela também. Tudo isso ela me dá, e ainda tem um item importante, que é o índice de gordura visceral. O índice de gordura visceral é a gordura que recobre os nossos órgãos vitais, que a gente precisa aumentar ou diminuir, né? Não pode ser muito baixa, mas também não pode ser muito alta, tem que ser o equilíbrio. Que não seja muito preciso, porque para a gente fazer essa avaliação, precisa estar entre 2 horas sem ter ingerido nada, sem ter feito nenhuma atividade física, tem que estar praticamente num repouso ali, absoluto, para a gente ter um resultado bacana.
Agora eu vou pegar os dados deles aqui e depois eu passo para vocês. Aí, saber. Já pode botar o tênis aí. Ó. Hora da verdade, né? Então vamos lá. Ó, o Elcio deu peso de 73,9. O IMC dele, índice de massa corporal, está 23,9. Até 25, de 18 a 25 é dentro da normalidade. Abaixo de 18 a gente considera já a desnutrição. Se tiver um IMC abaixo de isso, considerando a idade adulta, né? Abaixo de 18 já é considerado desnutrição. A taxa de gordura corporal dele em porcentagem está me dando 17,8. A taxa de músculo está dando 39,7. Do homem, a taxa de gordura corporal é entre 14 e 20. Então, o Elcio está dentro do esperado para o sexo masculino. A taxa metabólica do Elcio é 1.668 calorias. O que quer dizer essa taxa metabólica? É que o seu organismo utiliza para manter as suas atividades diárias. O Elcio ele pode consumir 1.600 calorias diárias. Se ele fizer uma atividade física, ele pode consumir um pouco mais. Se ele não fizer uma atividade física e consumir
uma alimentação diária acima de, vamos dizer que está 1.600 calorias, se ele consumir 2.000 calorias, vai estar armazenando essas 400 calorias no organismo dele, que vai fazer com que ele comece a ganhar peso. E se ele consumir 2.000 calorias, e ele fizer uma atividade física que tem um gasto calórico de 400 calorias, ele vai ficar no meio a meio. E ao contrário, se ele fizer uma atividade física que tem um gasto calórico de 600 calorias, e ele consumir só 1.000, ele vai estar num déficit calórico de quase 800 calorias e vai emagrecer. Então, por isso que entra aquela dieta em cima da taxa metabólica. É importante? É importante sim, porque vai em cima daquilo que você consome no dia a dia. A idade corpórea do Elcio bateu com a idade dele, 39 anos. Então, e a visceral dele, a visceral da gente, a gente pede entre 4 e 6. A do Elcio deu 7. Então, podemos considerar que está normal. Subir um percentual a mais, se baixar vai ficar melhor ainda. Da irmã dele, o peso deu 76, 7,5. O IMC dela deu 26,7, já entrou no sobrepeso. Entendeu? Cadê ela? Já entrou no sobrepeso, então já vamos entrar na dieta dos pontos aí, brincadeira. A taxa de gordura dela, para vocês verem, a diferença, a taxa de gordura dela já deu 38,6. A taxa muscular do Elcio deu 39,7. A da irmã dele está dando uma inversão, porque a taxa de músculo dela é 26,7. Então, para ela ficar, o ideal dela teria que fazer a inversão. A taxa muscular dela teria que ser essa de 38 e a taxa de gordura de 26. Para a mulher é de 18 a 22 o percentual de gordura, o ideal que a gente pede. Tá? E aí a taxa metabólica dela vai 14,97. Aí você fala, poxa, mas que injustiça, né? O do Elcio, que já está padrãozinho ali, ele pode comer quase 1.700 calorias. A irmã dele está acima e tem que comer menos ainda, 1.500 calorias. Então, se fizer eu falo que é sempre reeducação. Dieta é só para aquelas pessoas que têm quase 200 quilos. E aí tem que entrar numa dieta restritiva e aí depois sim entrar na reeducação alimentar. Porque você tem que fazer uma coisa que você consegue levar para a sua vida. Não adianta você fazer uma dieta restritiva que você não consegue mantê-la para o resto da sua vida. E aí a idade corpórea dela deu 40. E a visceral dela, para você ver, a visceral dela deu 6. Ela tem tudo no limite ali. Então é só cuidar um pouquinho da alimentação aí que já chega lá. Tá bom, gente? Pergunte. Parabéns. Variado. A mesma que você fala. Sim, depois que você quiser eu faço a sua avaliação, e aí a gente, em cima disso, eu te passo. Cada pessoa tem a sua individualidade biológica, que a gente fala. Eu não posso aqui passar a minha dieta pro Denis, que não vai servir. A minha alimentação pode servir como dica de alimentação, mas se ele vai ter o mesmo benefício que eu fazendo a minha alimentação, eu não posso garantir isso. E muito provável que não. Cada ser humano tem a sua individualidade. A gente chama de individualidade biológica. Então, a sua alimentação vai ser diferente da dela, vai ser aquilo que eu costumo falar. Eu ia falar isso um pouco mais para frente na parte de emagrecimento, mas eu vou falar agora que você perguntou. Que a gente pode comer de tudo, mas não tudo de uma vez. Então, dentro daquela taxa metabólica ali, você pode comer, só que daí, por exemplo, você vai comer uma carne gordurosa, tem a proteína e tem a gordura.
Só que aí você pode comer só a parte da carne, porque vai ter a proteína. E aí você vai aumentar a sua ingestão de alimentos durante aquele dia, porque não vai aumentar a quantidade de calorias. Não sei se você conseguiu entender o que eu estou te passando. Por exemplo, tem alimentos que tem uma grande quantidade de calorias. Você pode comer? Pode, só que você vai comer pouquinho dele. Ou se você comer bastante, você só vai comer aquilo durante o dia, porque você bateu a sua taxa de calorias que você pode consumir durante o dia. Então é melhor você escolher a coisa saudável, que vai saciar a sua fome, e comer mais vezes, porque o índice calórico dele é menor. Você come, por exemplo, uma banana com aveia, o índice calórico dele é pouco e vai saciar a sua fome. Agora você come 2 pães franceses ou um pão francês, o índice calórico dele é grande. Entendeu? Então você vai comer menos vezes, que daria uma refeição que vai saciar a fome do mesmo jeito. Bom. Hipertrofia muscular. Aí está outro índice que às vezes a gente fica pensando, poxa, né? Tem ali o ectomorfo, é aquele cara que sentado está gastando mais do que o cara que está correndo 100, 200 metros ali fazendo um tiro. É o cara que o metabolismo dele é acelerado, ele come, e o cara é uma vareta, não entende, você fala assim, o cara está comendo ali, eu como 2 bolachinhas, o cara comendo e não engorda, caramba. Esse a gente pode considerar o cara que é ectomorfo. Esse cara fala assim, poxa, eu tenho uma dificuldade grande de ganhar massa muscular. Eu comentei no início, dá para fazer. Aí ele chega para você e fala, eu queria ganhar 10 quilos em 2 meses. Esse cara, dificilmente você vai conseguir fazer isso com ele em 2 meses. Né? Aí tem o outro aí que é o mesomorfo. Esse cara é que todo mundo tem inveja, né? O cara já nasceu perfeito, não precisa fazer nada, um pouquinho que ele faz já define, um pouquinho que ele faz já ganha. E o outro é o endomorfo. O endomorfo é o contrário do ecto. O endomorfo ele não pode comer nada, se ele olhar para o prato de comida ele já está engordando. É diferente do ectomorfo que come de tudo e não consegue engordar de jeito nenhum. A hipertrofia é um processo às vezes a pessoa, por exemplo, você está treinando na academia, estou dando bastante exemplo de academia, gente, que é o meu habitat, digamos assim, né? Então tem lá o treino feminino e o treino masculino. Aí a mulher fala, não quero treinar braço porque eu não quero ficar com bração. E o homem fala o contrário, não quero treinar perna porque eu não quero ficar com pernão. Como se fosse fácil, né, gente? Hipertrofiar braço, hipertrofiar a perna, não é assim. Você não vai ganhar músculo da noite para o dia. Não tem como, é um processo muito lento, tem que ter um trabalho em cima de tudo isso, tem que ter uma alimentação adequada para você conseguir chegar no seu objetivo de hipertrofiar. O mais simples ali é o mesomorfo, porque o cara tem uma facilidade, o organismo dele tem uma facilidade do ganho, tanto do ganho quanto da perda da definição, digamos assim, dos músculos. Bom, é aquela parte que a gente entrou um pouco aqui antes, né? O emagrecimento. Está lá, né? Alimentação saudável. Peçam atenção agora das crianças, por favor. Então vamos lá, ó. A alimentação saudável e a alimentação não saudável. Se perguntarem aí fora, a grande maioria vai escolher a não saudável, que é mais rápida, é mais fácil, é mais gostosa. Mas é tudo coisa de momento, né, gente? Coisa momentânea. O que você quer para a sua vida? Coisa momentânea ou coisa que vai te levar